Olá, gente! Como vão vocês? Hoje eu estou muito feliz porque recebi a visita da minha filha e do meu genro. Eles vão ficar aqui uma semana. Eu estou muito feliz porque fazia mais de 2 meses que eu não havia, né, assim, só através de celular, de videochamada, etc. Então, hoje pude abraçá-la, matar a saudade. Tá muito bom, tá uma delícia. Hoje nós vamos começar a terceira aula do módulo 9. Estamos quase no final da nossa escola. E como eu disse para vocês um outro dia numa outra aula, o Senhor Deus está derramando bênçãos, está derramando dons sobre vocês, sobre a casa de vocês, sobre a família, sobre as finanças, sobre o trabalho. Prestem atenção no que Deus está fazendo na vida de vocês. Eu tenho certeza que Ele está fazendo coisas maravilhosas. E uma outra coisa que eu queria alertar vocês é que nesse período em que a gente se dedica a estudar a palavra, a conhecer um pouco mais de Deus, Deus derrama bênçãos, né? Derrama dons, como eu falei ainda há pouco, mas Ele também dá ideias. O Espírito Santo é especialista em nos inspirar. Ele dá ideias que às vezes aos nossos olhos, nos nossos conceitos, são ideias um pouco doidas, meio malucas, mas se pararmos para refletir, para meditar, né? Deixar essa ideia ganhar corpo e amadurecer, vocês vão ver. O Espírito Santo vai trazer os argumentos e vai trazer toda a provisão para executá-la, né? No caso de ela estar vindo realmente da parte de Deus. E eu creio que essa ideia, essa inspiração que o Espírito Santo traz, eu creio não, ela é, né? Sempre uma inspiração que nos traz muitos frutos. E esses frutos podem ser em todas as áreas da nossa vida. Podem ser frutos de vidas que vamos colher para Jesus, pode ser de finanças, pode ser de saúde, pode ser em todas as áreas. Amém? Prestem atenção então, fiquem alertas, tá? Nós vamos falar hoje sobre os espaços do tabernáculo. E esses espaços são 3, principalmente, né? Vamos lembrar um pouquinho. O acampamento do povo judeu era formado sempre por 12 tribos, que sempre armavam as suas barracas, as suas tendas, na mesma ordem. Cada família, né, segundo cada nome, né, ou Judá, ou Israel, desculpem, ou José, ou Benjamim, que eram os filhos de Jacó, né? Cada um dos filhos de Jacó teve descendentes, e esses descendentes formavam famílias imensas, de às vezes até mais de 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 pessoas. Era muito grande. E essas tendas eram armadas todas na mesma ordem sempre, tá? Por família, e viradas para esses espaços do tabernáculo. A primeira divisão, o primeiro cercado é aquele espaço maior. Não sei se vocês lembram da nossa figura lá da primeira aula. Se não lembram, eu vou pedir para vocês voltarem lá, darem uma olhadinha, tá? Esse espaço é chamado de átrio ou pátio. Átrio exterior ou simplesmente de pátio, tá? Ele é um espaço cercado por um muro, né? Que separa então as tendas onde os judeus, os filhos de Israel, de Jacó, né, habitavam, tá? Ao redor, né? E o espaço dentro
é o átrio, tá? Separado por um muro feito com colunas de bronze, com vergas de prata, olha a fineza da coisa, e panos, né, cortinas de linho fino retorcido, com 2,25 metros de altura. Nesse espaço, no interior desse cercado, eram feitos os sacrifícios pelo pecado do povo e também pelo pecado do sacerdote. Os sacerdotes também ofereciam por si e por sua família ofertas, né? Que eram às vezes ovelhas, bois, aves, animais, né? E às vezes colheita, né? Trigo, cevada, o que eles plantavam, certo? É bom lembrar que esses sacrifícios, eles lembram sempre a crucificação. Eles sempre trazem à nossa lembrança o sacrifício de Cristo, né? O derramamento de sangue para o perdão dos pecados, ok? Então vamos lembrar o seguinte: nosso Senhor Jesus é o sumo sacerdote, né? Ele é o mais de todos, né? E o sangue dele foi suficiente. Hoje não precisamos mais fazer sacrifícios de animais, não precisamos mais derramar sangue para ter perdão dos pecados, porque ele já fez de uma vez por todas o sacrifício, né? A palavra diz que o que não tinha pecado, né? O que não tinha mancha nenhuma, né? Se sacrificou, um homem santo por todos os pecadores, ok? Um só sacrifício, certo? E definitivo, amém? Vamos falar sobre alguns elementos representativos que compõem, que formam o átrio. Havia uma porta, né? Mais um portão do que uma porta, né? Uma porta enorme, tá? Com 4 estacas. Cada estaca representa um dos 4 evangelhos. Aí a pergunta que fica é, né? Como o povo judeu sabia que nós íamos ter apenas 4 evangelhos no Novo Testamento? Só pode ter sido informação do Espírito Santo, né? Então está escrito assim lá em Êxodo 38. Na entrada do átrio, o grande pátio, havia uma cortina de linho trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, obra de bordador, né? Uma pessoa que o Senhor, ou várias pessoas que o Senhor capacitou para fazer esse trabalho. Tinha 9 metros de comprimento e, à semelhança das demais cortinas do átrio, media 2,25 metros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. As paredes desse cercado, desse muro, né, ao redor da tenda que a gente chama de templo, era chamado de parede, né? Eram feitas de linho branco, que vocês lembram, linho representa a pureza, né? Branco, a pureza também, que falam de Jesus, o homem perfeito. Então vejam, esse cercado se põe entre as tendas do povo e a Arca da Aliança que está dentro do templo. Então é Jesus intermediando entre homem e Deus, desde sempre. Amém? As colunas. As colunas que sustentavam essas cortinas eram de bronze e elas simbolizam julgamento de Deus sobre o pecado. Os pregos
Os pregos também eram de bronze, né, que é bastante resistente à corrosão. Eles falam de vida e de morte, né? Eles lembram a crucificação. E havia também cordas com as quais essas cortinas eram amarradas, lembram? Tudo isso precisava ser desmontado quando a coluna de fumaça se movia. Quando a coluna de fogo ou a coluna de fumaça se movia, o povo judeu tinha que desfazer tudo, né? Colocar sobre seus animais ou os sacerdotes, né? E carregar para onde essa coluna determinava que o povo fosse. Essa coluna representa a proteção de Deus, ou em algumas passagens até o próprio Deus. E essas cordas, né, voltando a falar das cordas, eram feitas de pelo de cabra, que falam do amor de Jesus, sendo a única esperança para o pecador. No pátio, ainda nós encontramos o altar do holocausto. Veja ali em Êxodo 1, tá? Fala que ao passar pelo portão, a primeira coisa que se via, né? O povo tinha acesso a esse lugar, né? Os sacerdotes também tinham acesso a esse lugar. Via o altar do holocausto, que quer dizer levantar, erguer. Altar é um lugar de levantamento, né? A cruz de Cristo também foi levantada, tá? E Cristo fala lá em João 12, mas eu, quando for levantado, né? Quando eu for colocado nesse altar de sacrifício, atrairei todas as pessoas para mim. Então, da mesma forma, sem saber, né? Porque o sacrifício de Jesus não tinha acontecido ainda. O sacerdote levantava o sacrifício, né? E queimava esse sacrifício. E essa fumaça subia em direção a Deus, né? Ela era produzida por um fogo consumidor, tá? Existia também uma fonte, que na verdade era uma pia feita de bronze com água dentro, né? Ou bacia, tá? Então, diz que Moisés fez uma bacia, ou pediu para se fazerem uma bacia, eu acho que aqui quem fez foi outra pessoa, e a sua base era de bronze polido, o mesmo polimento com que se conseguiam fazer os espelhos de bronze usado pelas mulheres que serviam à entrada da tenda da presença de Deus, chamada de tenda do encontro ou da reunião. A fonte simboliza a palavra de Deus. Nós podemos ler em vários versículos que a palavra de Deus é a água que nos lava. Ela vai falando com a gente, vai mudando o nosso entendimento. Agora vamos falar do templo ou do tabernáculo propriamente dito. Era uma tenda dentro desse espaço que nós acabamos de ver, chamado de átrio, cercado por cortinas de linho e colunas de bronze, tá? Então, o primeiro lugar que a gente vai ver dessa tenda, porque ela era dividida em duas partes, uma maior e a outra menor, é o espaço maior chamado de lugar santo. No lugar santo havia a mesa da proposição. Em Êxodo 37, do 10 ao 16, está descrita essa mesa. Tá? Sobre essa mesa eram colocados os pães da presença em número de 12, porque cada um representava uma das tribos de Israel, ou seja, uma das tribos que descendia de um dos filhos de Jacó. Eles eram trocados, os pães, todos os sábados. Arão e a sua família eram os únicos que podiam comer esses pães.
porque Arão era um sacerdote, né? Os seus filhos também eram sacerdotes. A mesa significava naquele tempo e significa hoje comunhão e intimidade. Aquela mesa lá dentro do templo, né? Era comunhão e intimidade com Deus. A nossa mesa, na nossa casa, é comunhão e intimidade com a nossa família, com os nossos filhos, nossos familiares e com Deus. Amém? Por isso as refeições à mesa com a família são tão importantes. Os pães é a comida, né? É a provisão de Deus. Havia também um castiçal de ouro chamado de candelabro, que significa a presença do Espírito Santo, né? Havia luz nele o tempo inteirinho. Os sacerdotes tinham que manter o castiçal de ouro aceso. E havia também o altar de incenso, que representa a oração. A oração é um incenso, é uma fumaça que sobe às narinas de Deus como uma oferta. É a oferta dos nossos lábios. E, por fim, então, o espaço menor, chamado de lugar santíssimo ou Santo dos Santos. É o lugar onde está a presença de Deus. Lá, nesse lugar, o lugar santíssimo ou Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança. Sobre a Arca da Aliança havia 2 querubins. E no meio desses querubins, a presença de Deus. A palavra fala várias vezes, né, que Deus falava com o sacerdote, com o rei, como no caso de Davi, no meio desses querubins. Então, em Salmo 91 diz assim, ó, aquele que vive na habitação do Altíssimo. Então, esse espaço, né, o Santo dos Santos, habitação do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre a sua proteção. Os querubins eram 2 pombas, com 4 asas cada um. 2 asas, 4 asas cada um. 2 asas cobriam o rosto deles. E 2 asas faziam uma sombra sobre a tampa da arca. Essa sombra, né, é a sombra do Todo-Poderoso. Representa a sombra do Todo-Poderoso. Havia um véu. Hoje em dia a gente fala, né, que o véu foi rasgado. É desse véu que nós estamos falando. Esse véu era feito de peles. Não é um véu como hoje em dia a gente pensa, né, fininho, transparente. Não, ele era feito de peles, um tecido muito resistente. Uma estrutura forte. E ela separava, dentro da tenda, ela fazia uma divisão, né, daquele lugar que a gente viu ainda há pouco, que é o lugar santo, desse lugar menor, chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, onde está a arca. Tá? Quando Jesus morre, esse véu é rasgado, mas não de baixo para cima. Ele é rasgado de cima para baixo, porque foi o Senhor Deus que rasgou. Por quê? Porque agora o povo que antes não tinha acesso, que não podia entrar nem no lugar santo, nem no Santo dos Santos, agora tinha acesso à presença de Deus, à sombra do Todo-Poderoso. Somos nós que temos esse acesso, a hora que nós queremos. É só começar a conversar com Deus, né? É só entrar na presença dele. Não temos mais barreira que nos separa. Amém? Por fim, vamos falar um pouquinho da Arca da Aliança. Eu já falei bastante coisa dela, né? Ela continha um vaso de ouro, onde estava o maná, que era o alimento, né, do deserto.
a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Tá? A arca, por si só, né, como um conjunto, tá? Ela simboliza a presença de Deus entre os homens. Existia dentro da arca, como eu falei, as tábuas da lei ou da aliança, ou ainda da antiga aliança. Elas continham os 10 mandamentos. Né? Elas apontam para o pecado. Por quê? Porque a lei aponta para o pecado. Né? A lei diz assim, ó, isso está errado. Né? Ela não traz solução, né? Ela só diz assim, ó, isso está errado. Não pode fazer isso. É isso que a lei diz. Ou pode só fazer aquilo. Né? Ou isso se faz desse jeito. É a lei. Tá? A vara de Arão fala da ressurreição de Cristo. Né? Por quê? A vara de Arão é um testemunho da autoridade de Arão sobre o povo. E a ressurreição de Cristo é um testemunho da autoridade de Cristo sobre a morte. E o maná, né, lembra a provisão do tempo que o povo ficou no deserto. Né? Era o suprimento que Deus enviava todos os dias. Né? Então revela uma dependência. Naquele tempo no deserto, eles não plantavam e nem colhiam. Eles comiam o maná que Deus enviava. Se Deus dissesse assim, essa semana não vou mandar, eles não tinham nada para comer. Entendem? Então, né, matar um dos animais para alimentar a família era um custo muito alto, porque animais não se reproduziam assim, não tinha essa abundância toda que hoje em dia nós temos. Falando de nós, né? Dentro do nosso ser, dentro de nós, Deus colocou as suas leis. O que é que diz lá em 2 Coríntios? Diz que nós somos carta, né? Uma carta escrita. Ó, Paulo fala assim aos Coríntios: vós, né, vocês são a minha carta. Uma carta escrita por Deus no coração de cada um, conhecida e lida por todos os homens. Você já se sentiu observado por alguém? Com certeza já. Ele está lendo essa carta. Quando você age, toma uma atitude lá no seu trabalho ou na sua casa, alguém está te observando e está lendo essa carta. Se a sua atitude é uma atitude de uma pessoa que tem temor a Deus, ele está lendo a carta certa, né? Mas se não é, estão entendendo do que eu estou falando? Né? Então, é uma carta lida por todos os homens, aqueles que nos observam. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amém, gente? Esse é o último slide, eu pensei que tinha mais um, desculpem. Então, gente, é isso que nós temos para hoje, né? Qual é a carta, né? Quais são as palavras que as pessoas que estão observando você estão lendo? Que palavras você tem gravadas no seu coração? Lembre-se que essas palavras, elas são produzidas pelo ministério, né? Então, Paulo ensinava, tá? Então, são palavras produzidas pelo ensino que a palavra de Deus traz para a nossa vida. Elas foram escritas não com tinta,
mas com o sangue de Jesus, né? Pelo Espírito de Deus que vive no nosso coração, que é de carne, ou seja, que é barro, não é pedra, que pode ser moldado. E vamos lembrar que quando a palavra fala de coração, ela está falando da nossa mente, né? Então, essas palavras estão escritas na nossa mente. A nossa mente pode ser moldada pelo Espírito Santo se nós permitirmos. Se nós formos barro mole, né? Não podemos ser barro seco e duro. Amém, gente? Se formos, seremos quebrados, né? O Senhor nos quebra, se preciso. Mas se formos barro mole, aprendemos rapidamente, sofremos menos. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês, que traga a vocês toda a paz, né? A paz que excede o entendimento, que haja saúde na casa de vocês, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Amém? Glória a Deus, né? Até a próxima aula, gente, ou melhor, até segunda-feira. Um grande abraço.